Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria publicada no portal IG Economia, em que traz a publicação sobre o que muda com a reforma, quem pode se beneficiar das regras de transição. Na continuação, ressalta a matéria que trabalhadores que estavam prestes a se aposentar podem utilizar recurso para diminuir o tempo extra que será exigido com a aprovação da PEC, a proposta de emenda à Constituição. Na continuação, diz a matéria, as regras da Previdência Social vão mudar. Ao que tudo indica, a reforma deve ser aprovada ainda este ano pelo Congresso Nacional e as novas exigências da emenda podem adiar os planos de aposentadoria do trabalhador, principalmente daquele que contava com o benefício para os próximos anos. Porque a reforma da Previdência ela vai passar a exigir uma idade mínima, ou seja, o trabalhador só conseguirá se aposentar se cumprir, a partir da aprovação, evidentemente, o requisito da idade mínima. O que não acontece hoje, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição. Você contribuiu o tempo mínimo, que atualmente 35 anos, você pode se aposentar no caso de um trabalhador, por exemplo. Agora, caso essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada nos termos em que foi votado o seu texto em primeiro turno na Câmara dos Deputados, passará a exigir a idade mínima para que o trabalhador consiga se aposentar, o que pode adiar o benefício para alguns trabalhadores. Na continuação, diz a reportagem, pensando em diminuir os efeitos na vida de quem estava prestes a se aposentar, foram criadas as chamadas regras de transição na proposta de emenda à Constituição, PEC, da reforma da Previdência, que prometem amparar quem já estava com a aposentadoria em vista antes das alterações. Isto significa que trabalhadores que estão próximos de atingir o tempo mínimo de contribuição pelas regras atuais, ou seja, 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens, mas não completaram a idade mínima, que deve ser incluída com a aprovação da emenda, quando então a idade mínima será um requisito obrigatório, qual seja 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, ainda assim poderiam com essas regras ter o seu benefício garantido, aqui protegido sob o manto do direito adquirido, que nós sempre falamos e ressaltamos aqui no canal. Mais adiante diz a publicação, sem essas regras, por exemplo, uma mulher de 56 anos que completaria 30 anos de contribuição no final de 2019, ou seja, após a aprovação da reforma da Previdência, e estaria pronta para se aposentar, teria que esperar até 6 anos para dar entrada no seu benefício junto ao INSS, por não ter a idade mínima necessária. Vamos ver abaixo quais são as regras de transição, como elas funcionam e quem poderá se beneficiar das chamadas regras de transição. Antes, vamos entender para que serve as chamadas regras de transição. Abre aspas para nós explicarmos esse trecho da matéria. As regras previdenciárias se estendem durante muito tempo na vida de uma pessoa. É uma relação de 20, 30 anos de contribuição. Imagine você ter contribuído a vida
toda esperando a aposentadoria, um benefício que não é de graça, que fique bem claro, que conta com o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte. E então, quando você está às vésperas, próximo de conseguir esse benefício, do nada vem um novo governo e muda tudo. É o que aconteceu agora. Por esta razão, mudando aqui as palavras, é preciso proteger o direito do contribuinte, fecha aspas, com as minhas adaptações. Isto foi o que disse o professor de Direito Previdenciário e Empresarial, Cláudio Kieffer, do curso de Direito Sezuca, à reportagem. Na continuação, diz a publicação, para evitar mudanças drásticas, o governo acaba criando normas menos rígidas para quem estava com o modelo anterior e diminuir o impacto das alterações. Esta é a razão pela qual existem as chamadas regras de transição no direito previdenciário. Feita essas observações, vamos entender então quem pode se beneficiar dessas regras. Antes, porém, cabe já esclarecer que trabalhadores que contribuem para o INSS estão amparados pelas regras de transição da reforma da Previdência, que fique registrada essa informação. Para os trabalhadores que se enquadram no regime geral da Previdência Social, ou seja, que contribuem para o INSS, existem 4 regras de transição. Dessas, será possível que o trabalhador escolha aquela que for mais vantajosa, dependendo da situação de cada um. Neste ponto, é importante a gente ressaltar que, para você saber exatamente a regra de transição que melhor se adequa ao seu caso, é interessante que você se consulte pessoalmente com um especialista, a fim de que ele possa analisar documentos e situações que lhe favoreça e, diante disto, ele possa lhe assessorar melhor. Digo isto porque certamente irá surgir perguntas nos comentários a respeito deste tópico. Quem pertence ao regime geral de previdência social? Então, todas as pessoas, todos os trabalhadores com carteira assinada, via de regra, pertencem ao regime geral de previdência social e, portanto, está atrelado ao INSS. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e contribuir, pagar ao INSS mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. São considerados segurados os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os trabalhadores rurais. Todas essas pessoas fazem parte do regime geral de previdência social. Até mesmo quem não tem renda própria, como as donas de casa e os estudantes, pode se inscrever, ou seja, se filiar à Previdência Social. Os trabalhadores que se filiam à Previdência Social são chamados de segurados e, portanto, têm direitos a todos os benefícios oferecidos pela Previdência Social. O especialista ouvido pela reportagem do portal IG Economia explica que essas normas sempre vão favorecer quem está mais próximo de completar os requisitos por tempo de contribuição, se fosse seguir o modelo de aposentadoria atual. Contudo, diz a reportagem, quem completar os requisitos para se aposentar de acordo com as regras de hoje, até a emenda entrar em vigor, até a nova norma ser publicada, está assegurado pelas normas antigas. É o que eu chamo aqui
de direito adquirido. Vamos abrir aspas para o professor entrevistado pela reportagem. E isso independe de a pessoa ter entrado ou não com o processo no INSS. O que vale são as regras de hoje. Inclusive, se a emenda passar a ser lei no dia 11 de novembro, por exemplo, se a pessoa já possuía os requisitos até 10 de novembro, ela terá os seus direitos assegurados. Por isso, não precisa correr para advogado, apresentar o processo para se aposentar. Isto foi o que disse aqui o professor entrevistado pelo portal IG Economia. Quais são as regras de transição? Para os segurados da Previdência Social, todas essas pessoas que são filiadas ao INSS, há 4 regras de transição até o momento, de acordo com o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. São elas: tempo de contribuição com idade mínima. Como eu disse anteriormente, caso seja aprovada, nós teremos a partir de agora uma idade mínima obrigatória, conforme explica o professor Kieffer. Na proposta de emenda à Constituição, uma das principais mudanças é que agora é necessário uma idade mínima para que a pessoa consiga se aposentar, sendo 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, idade mínima que passará a valer. No entanto, diz a publicação, quem estava prestes a conseguir o benefício antes da reforma entrar em vigor e não tem ou não terá a idade mínima exigida quando completar o tempo de contribuição, pode se apoiar, pode se aproveitar, pode se beneficiar, use o termo que você quiser, desta regra de transição que prevê uma idade mínima progressiva. Como vai funcionar? Veja, vai funcionar da seguinte forma: começa aos 56 anos em 2019 para mulheres e aumenta 6 meses a cada ano, até chegar ao padrão de 62 anos, que é a idade mínima prevista lá na PEC, o que aconteceria no nosso exemplo em 2031. Para homens, inicia aos 61 anos de idade e com acréscimo anual de 6 meses, quando então chega em 2027 a os 65 anos. Em todos os casos, há a exigência de tempo de contribuição para o INSS, 30 anos para mulheres e 35 anos de contribuição para homens. Isto tudo com relação ao sistema de contribuição mínima. Agora nós temos o sistema de pontos. Neste caso, é uma regra que se parece com o atual modelo de pontos 86-96. Um sistema de pontuação que faz a soma da idade com o tempo de contribuição do trabalhador. É o resultado da soma da idade mais o tempo de contribuição do trabalhador. Para as mulheres, o total deve ser atualmente, 86 pontos, enquanto que para os homens, 96 pontos. Daí a regra se chamar 86-96. A ideia é beneficiar quem começou a trabalhar mais cedo. Contudo, diz a publicação, essa pontuação mínima exigida sobe com o passar dos anos até chegar 100 pontos para mulheres e 105 pontos para os homens. O que não muda é o tempo mínimo de contribuição que entra nessa conta. São 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Abre aspas mais uma vez para o professor de Direito Previdenciário. Então, a pessoa terá que contribuir um pouco mais, uma idade mais elevada, para obter a aposentadoria por tempo de contribuição. Fecha aspas aqui para a afirmação do professor de Direito Previdenciário, entrevistado pelo portal IG Economia.
Além dessas regras que nós mencionamos acima, existem outras duas regras de transição que incluem os chamados pedágio de 50% e 100% para trabalhadores próximos da aposentadoria. Para acessar essas situações, corre no link na descrição do vídeo, que eu vou deixar essa orientação para vocês para que este vídeo não fique muito longo. Se inscreva neste canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Não se esqueça de verificar o link na descrição desse vídeo.